Enfrentar aquela entrevista de emprego na qual você espera por essa oportunidade há muito tempo. Se preparar para apresentar um trabalho que você dedicou meses e de repente receber a notícia de que tudo foi cancelado, sem previsão de retomada. Aquela conversa de trabalho que começou bem e no meio do caminho desandou e virou uma discussão generalizada, te deixando com um misto de raiva, desmotivação e com aquele sentimento de frustração. Uma viagem planejada que você teve que adiar por conta de um imprevisto. Um amor que se foi, levando consigo planos e sonhos que você tanto desejou. O ônibus que acabou de perder. Uma pessoa querida que se foi sem que você pudesse se despedir. Um pneu que furou no meio de uma via movimentada. Um pendrive ou um projetor que não funcionou, mesmo você tendo testado 1000 vezes, justo naquela reunião que nada poderia ter dado errado. Um serviço atrás do outro, com prazos mega apertados e ainda tendo que lembrar que precisa passar no mercado porque não tem um ovo sequer na geladeira para fazer a janta. Bateu um desespero? Uma angústia? Aquela vontade de jogar tudo para o alto e sair gritando por aí? Saiba que você não está sozinho nessa não. Como lidar com a frustração e o estresse do dia a dia e mesmo assim manter a autoconfiança e o pensamento positivo? É por isso que preparamos esta roda de conversa, para falarmos sobre resiliência emocional. Para isso, contamos com a participação aqui conosco da especialista Cíntia Sanches, do Instituto Ayrton Senna, além da professora Tânia Gomes, que atua na EFAP e que acompanhará as interações via chat. E também com a participação remota da vice-diretora Lilian, do professor coordenador de núcleo pedagógico Adriano, do executivo público Rafael e da professora Paula. Todos profissionais da educação como você e eu, que toparam compartilhar suas experiências e vivências com a gente ao longo desse bate-papo. Eu sou a professora Andréa Angotti, trabalho na EFAP e dou boas-vindas a todos que nos assistem pelo Centro de Mídias ou pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira roda de conversa. Para promover um espaço de escuta e troca de experiência entre os profissionais da educação em torno das competências socioemocionais é que pensamos nessa roda de conversa, de modo a garantir o quê? Um dos fundamentos presentes no plano estratégico da Secretaria da Educação, o cuidar das pessoas. Então, para isso, nós vamos realizar 5 rodas de conversa às sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas, aqui no Centro de Mídias, pelo canal de formação continuada, onde cada encontro focaremos uma das 5 macrocompetências. E a macrocompetência do dia de hoje é a resiliência emocional. Cíntia, mais uma vez, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Conte um pouquinho para a gente o que seria a resiliência emocional e por que é tão importante desenvolvermos essa macrocompetência no nosso dia a dia. Bom, obrigada, Andréia. Agradeço muito o convite de estar aqui hoje. Dou as boas-vindas aí a todos os educadores que estão nos acompanhando, né, remotamente. E para falar sobre competências socioemocionais, é muito importante a gente pensar que são competências que nos ajudam a lidar consigo mesmo, conosco, lidar na relação com os outros, lidar com situações de desafio, situações estressantes, situações novas, situações incertas, né? Nos ajuda a nos organizarmos para lidar com as nossas tarefas, né? Então, são competências que fazem a diferença em tudo que a gente faz na nossa vida. Elas permeiam toda a nossa vida. O que é muito interessante, né? Até um tempo atrás, as pessoas acreditavam de que essas competências elas eram inatas, né? Ou a pessoa nascia com elas já desenvolvidas, ou elas
não nasciam com elas e nada podia ser feito a esse respeito. Com o avanço da ciência, hoje a gente sabe não só que essas competências elas são flexíveis, maleáveis, né? Ou seja, elas são passíveis de serem desenvolvidas de modo intencional, seja na escola ou seja em qualquer outro ambiente, né, em que a gente interage, vive, como também a gente já sabe, a partir de algumas evidências, quais competências são mais maleáveis, né, trazem mais resultados para a nossa aprendizagem, para o nosso relacionamento interpessoal, para as nossas conquistas na vida. E a resiliência emocional, ela é um conjunto de competências, né, muito, muito significativo, especialmente pensando nesse momento que a gente está passando, né, esse ano tão atípico, né. Dentro da macrocompetência resiliência emocional, a gente tem um conjunto aí de 3 competências que são centrais, né. A primeira delas é a tolerância ao estresse, né. Então, como é que a gente lida com a nossa ansiedade, com a nossa capacidade de reação, né, a situações que nos causam angústia, né, que nos causam estresse. A segunda, a tolerância à frustração, né, que também diz respeito à nossa capacidade de lidar com emoções como a raiva, né. Então, se você trouxe logo no início, né, uma série de situações que você foi trazendo, né, de situações que geram frustração ou que podem gerar raiva, geram medo, né? Então, uma série de emoções consideradas mais negativas, que se a gente não consegue entender como é que a gente vive essas emoções, reage a essas emoções, a gente pode ser bastante prejudicado, né, nas nossas interações. E, por fim, a autoconfiança, que é uma competência muito importante, porque ela diz respeito à nossa capacidade de acreditar nos nossos potenciais, de acreditar que a gente é capaz de realizar, né, as nossas tarefas, né, que a gente pode fazer bem feito, né. Então, é um conjunto de 3 competências que estão muito vinculadas ao modo como nós nos relacionamos conosco mesmo, e especialmente, como eu trouxe, né, nesse momento, nesse inédito e desafiador ano de 2020, nós tivemos e estamos tendo que ter muita resiliência emocional. Estamos aprendendo muito sobre nós mesmos nesses últimos meses, né? Que bacana, hein, Cíntia? Bom, gente, depois dessa rica explicação da Cíntia, que tal a gente chamar o nosso primeiro convidado que está remotamente aqui conosco para falar um pouquinho como que ele lida com essa questão do estresse do dia a dia, né? Como que ele tem e trabalha essa questão da resiliência. Então, com a palavra, o educador Adriano Pereira da Silva, PCNP de Avaré. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso bate-papo. Olá, tudo bem, Andréia? Tudo bem, Cíntia? Boa tarde a todos os professores que nos acompanham. Falar de resiliência emocional é um desafio, né? Porque o tempo todo a gente é acometido por circunstâncias que nos despertam uma certa angústia, né? Ou frustrações, por conta do estresse, do nosso trabalho, das demandas que a gente tem cotidianamente. Mas eu procuro vivenciar essa macrocompetência na minha vida, tentando exercitar a busca contínua do autoconhecimento. Eu procuro me conhecer, fazer um exercício de olhar para mim mesmo, saber como são as circunstâncias, né, às quais eu estou submetido e como eu reajo diante de todas elas. Eu procuro fazer um exercício socrático de aplicar na minha vida aquela máxima: uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. O que leva a uma outra máxima: conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais eu tento me conhecer, mais eu procuro ter tolerância com relação às adversidades da minha vida, mais tolerância com relação às diferenças, né, de pensamentos e de ideias, que às vezes nos frustram, porque às vezes os projetos não saem da forma como a gente quer, ou imagina, ou deseja. Então, dessa forma, eu procuro o equilíbrio, busco equilíbrio nas minhas ações. Não é fácil, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa também, então eu procuro fazer alguns exercícios para tentar atingir esse projeto na minha história.
de meditação, né? Procuro respirar, prestar atenção nas minhas emoções, examinar como está meu corpo diante daquela circunstância, aquela situação. E com isso também procuro manter a calma. Busco fazer atividade física, porque eu acho que ajuda bastante. Então, meu expediente termina às 10h30 da noite, porque meu dia todo é um dia de muita labuta, né? Acho que na maioria dos professores que estão aí na rede. E eu procuro, então, calçar o tênis, fazer uma corridinha, caminhar. Eu sei que talvez o horário não é o mais adequado, mas é dessa forma que eu consegui também me equilibrar em mente e corpo, né? Tentando aplicar e exercitar essa competência na minha vida. Acho que é isso, Andréia. Passa a palavra. Nossa, que bacana, hein, Adriano? Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Quanta coisa bacana, não, Cíntia? E você que nos ouve aí no chat, tem alguma pergunta para a nossa especialista e para o nosso convidado? Não perca tempo, escreva aí no chat para a gente. Se quiser compartilhar sua experiência também, vocês ajudam a enriquecer esse debate, gente. Cíntia, o que a gente poderia observar dessa fala do professor Adriano? Bom, o Adriano trouxe uma série de ingredientes importantes para a gente viver, né, e exercitar na vida essas competências, né? Então, todas elas, né, a gente vai falar aí ao longo desses 5 encontros, né, de 5 grupos, né, macrocompetências e que compõem 17 competências, todas elas estão vinculadas à nossa capacidade de se autoconhecer. Então, a palavra-chave, autoconhecimento, né, ter essa abertura, né, para se examinar. Então, eu gostei muito da fala do Adriano, né, uma vida que não pode ser examinada não merece, né, ser vivida. O desenvolvimento dessas competências, elas acontecem ao longo da vida, né? Conforme também a gente vai amadurecendo, né, vai tendo novas experiências, a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos, né? Então, autoconhecimento é fundamental, é um exercício constante. É um exercício que não tem linha de chegada, né? Não dá para a gente se comparar também com as pessoas, né? Dizendo que é melhor ser assim ou ser assado. Não, as competências socioemocionais têm a ver com o nosso exercício de singularidade. E também o Adriano traz algumas dicas práticas que são muito legais, né? Como que ele faz isso, né? Então, para controlar a ansiedade, né? Ele procura calçar o tênis na hora que for, né? Para dar uma corridinha, para extravasar, né? Então, conforme a gente também vai se conhecendo, a gente vai entendendo que tipo de atividade nos ajudam, né? Que tipo de atividades tem mais a ver com o nosso perfil, com os nossos interesses, né? Então, bastante rica e interessante a fala do Adriano, e ele é PCNP, né? Então ele também lida no dia a dia dele com uma série de pressões, né? De situações incertas, adversas, né? Resolver muito problema, né? Então manter esse equilíbrio é fundamental para poder realizar também um bom trabalho, né? É isso aí, Adriano. Nossa, haja resiliência, né, minha gente? Então nós vamos enriquecer esse debate ainda mais, chamando uma outra convidada. Com a palavra, a educadora Lilian Kelly Guilherme de Lima, vice-diretora da Escola Raul Brasil, da Diretoria de Ensino de Suzano. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Agradeço pelo convite, agradeço a todos que estão participando conosco, Cíntia, Andréia, é uma honra estar aqui com vocês. O que eu estou fazendo a cada dia para ser resiliente, o primeiro ponto é me entender, né? Eu vivi uma situação muito traumática e isso fez com que eu largasse algumas roupas, algumas peles que já não me serviam mais. Então, venho me tornando uma pessoa muito mais tranquila do que eu era. Faço meditação também, comecei este ano de 2020, e eu percebo que isso faz um bem muito grande para a alma, né? Para a gente, como é importante você se conectar com você mesma. Então, uma escola, né? A gente vive uma dinâmica muito versátil, a escola, você está aqui, você está ali,
Então, e diante de toda a história que nós, né, chegamos até aqui, fez com que eu escrevesse um pouco mais, aprendi a colocar muito mais para fora. Uma coisa assim que me deixa bem resiliente é o apoio de outras pessoas que convivem comigo. Então, isso tudo contribui para que eu me reconstrua. Eu diria que todos os dias da minha vida, ao acordar, eu faço um recomeço, uma reconstrução. E olho para a vida e vejo quanto ela é bonita e, ao mesmo tempo, quanto ela é frágil. Então, a vida é feita de momentos, e nós estarmos neste momento, a cada dia nos conhecendo, fortalece os nossos sentimentos. Sentimento é uma coisa séria, é uma coisa para ser analisada, sentida. A vida é feita de altos e baixos, então eu me sinto assim, né? Tenho uma grande gratidão pela vida. Então, eu diria e deixaria aqui para vocês uma música que eu gosto muito, Por Onde Andei, e lá ele fala que a vida é muito frágil. E com isso, ouvir música, meditar, escrever, são estratégias, né? Conversar com outras pessoas, eu nunca deixo uma situação só aqui dentro, me remoendo, fazendo com que a situação não saia. Eu até brinco no ambiente de trabalho que eu não terei nenhuma doença assim muito forte, porque eu costumo colocar para fora, né? Então, seja por meio, né, em alguns momentos do choro, seja pela escrita, seja pelo apoio com outras pessoas. E esse ambiente de trabalho, a Escola Raul Brasil, nós somos muito conectados. Então, eu diria que isso também contribui para que eu me torne a cada dia mais resiliente. E uma coisa que eu deixo para vocês é que é muito importante nós vivermos o hoje. Hoje estamos aqui, né, dia 9 de outubro, vivendo uma pandemia, nos transformando, né, ouvindo outras pessoas que também estão no mesmo barco. Então, isso faz com que a cada dia eu olhe para mim e pense, olha, terminei meu dia, venci, amanhã é outro dia, ao acordar, gratidão pela vida e continuo seguindo devagarzinho. Então, é isso que eu diria, eu passo a palavra. Que bonita essa fala da professora Lilian. Não, Cíntia, que riqueza, não é? Não é, Cíntia? Uma fala muito inspiradora, né? Então, que eu posso destacar alguns pontos? Claro, por favor. Acho que a Lilian traz aí também uma experiência, né, do que ela pratica no seu dia a dia, né? Então, o Adriano falou lá da corrida, né, do que ele faz para poder se conectar, né? Lilian traz outras experiências, né, a própria meditação, e um ponto que me chama a atenção é viver o sentimento, né? A gente ter resiliência emocional não significa negar o sentimento ou falar, não, sentir medo é ruim, sentir angústia é ruim, sentir raiva é ruim, porque são sentimentos humanos, né? A gente vai sentir isso, a gente vai passar por situações que vão desencadear em nós reações, mas o grande aprendizado é saber lidar com elas e contar com o outro nesse processo, como ela trouxe, né? A rede de apoio, né? Assim, as pessoas de confiança, tudo isso é uma relação recíproca, é muito importante. Então, tem uma série de ações que estão no nosso domínio, sob o nosso controle, né? Que a gente controla, situações que a gente pode controlar, outras que a gente tem que aprender, que a gente não tem controle sobre elas, né? Então, a gente tem que viver, mas buscar aí viver de um modo, né, com uma retidão, né, com a nossa segurança, mas contando com os outros é sempre mais gostoso esse caminho, né? E eu gosto muito da palavra que ela traz, né, da alma, né, para essa vivência, né? Então, pensar em ter uma vida mais almada, né? Estou tomando aqui uma palavra emprestada do poeta, né? Uma vida almada, propor uma educação mais almada, né, mais conectada, né? A gente se conectar conosco mesmo, com os nossos, né, colegas, né, e poder tratar, né, das emoções, dos sentimentos de um modo natural, né? Somos assim, humanos, complexos, com contradições, incompletos, né? Sempre nessa busca de se desenvolver. Que bom, né, gente? Vamos ver como que tá aí o chat, Tânia? E aí, tem alguma pergunta para a nossa entrevistada, para a Cíntia, para os convidados?
Como que tá aí no chat? Conta pra gente. Tudo bem, Andréia, Adriano, Rafael, Lilian, Paula, né? Muito bem-vindos. Professora Cíntia, também nossa especialista, Andréia. Olha, nós temos muitas colocações aqui no nosso chat, por hora não são perguntas, mas são muitos elogios aí, né, ao programa, a apresentação, né, muito boa a fala sobre resiliência emocional, né, a fala da professora Lídia, a professora Renata fala, está sendo maravilhoso, né, ouvir os relatos. A professora Fernanda coloca, como vamos ajudar o emocional do nosso aluno quando às vezes a gente também não se sente tão bem, né? Então também é uma questão importante, né? Eu acho que a professora Cíntia pode comentar, nossa especialista. A professora Fernanda, ela diz que a rede também carecia de um apoio profissional, né? Carece de um apoio profissional, emocional para o professor. Eu acho que esse programa tem essa proposta também, né? Acho que pode ser comentado um pouquinho. E, por fim, o professor Flávio coloca que ele costuma ouvir música para relaxar, né? Café Music, né? E ele diz que são ótimos, aliás, Soundbar Deluxe, Café Music, ele diz que são ótimos canais de música, né? Para deixar um ambiente mais relaxado e ele recomenda. Então, só alguns dos nossos comentários, passa a palavra também. Que coisa boa, temos bacana aí, né, de como tratar aí, de trabalhar essa questão do estresse, da frustração do dia a dia, dos desafios, né? Que bacana. Obrigada, gente, por contribuir aí no chat com a gente. Cíntia, e aí, Cíntia, como é que a gente faz para desenvolver a nossa resiliência, nos preparar para a gente trabalhar com outras pessoas, no caso dos professores e estudantes, e no caso dos outros profissionais da educação, com os colegas de trabalho mesmo, né? Como que a gente faz? Esse é um ponto muito, muito importante, central de toda a discussão, né? Se a gente está pensando numa oferta de uma educação integral, né, para desenvolver o estudante nas suas múltiplas dimensões, né? Essa educação almada que a gente vem, né, estou batizando aqui, né, que a gente está trocando, é importantíssimo, né, que o adulto da relação e também, né, os demais profissionais da educação nas suas interações diárias, e aí pensando também no pai, na mãe, né, que também teve que lidar aí com uma série de desafios, né, para orientar os filhos durante todo esse período, né, estão vivendo isso. A gente tem aquela história do avião, né, da máscara que cai, do oxigênio, né? A orientação é muito clara, né? O protocolo é muito claro. Antes o adulto veste a máscara e usa o oxigênio para estar forte, firme, para poder ajudar a criança, né? Então, no caso da pergunta sobre a relação professor-estudante, é muito importante, sim, considerar a educação nessa perspectiva, mas que o professor também tem espaço na sua formação, no seu cotidiano, né? Para se pensar enquanto professor, incluindo nessa formação, né, seja ela inicial, continuada, em serviço, né, o próprio desenvolvimento das suas capacidades, né, das suas competências socioemocionais, porque elas fazem parte do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, do nosso modo de agir, de se comportar, né? Então, ao invés dessas competências, elas serem tratadas como algo subjacente, algo que não é tão importante, vamos colocar elas à luz, né? Porque esse desenvolvimento vai impactar e muito o modo com que a gente se relaciona com o outro, conosco mesmo, né? Como a gente enfrenta os desafios. Então, não é perfumaria, né? Não é algo lateral falar do desenvolvimento socioemocional dos educadores, é algo bastante central, né? De todos os educadores. Isso aí, e para brilhantar ainda mais a nossa roda de conversa, vamos chamar aí um outro educador que vai trazer um pouquinho do seu relato, da sua experiência em torno dessa macrocompetência resiliência emocional. Com a palavra, o educador Rafael da Silva Kohatsu, espero ter falado certo, hein, Rafael? Executivo Público da Diretoria de Ensino de Miracatu. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, uma boa tarde a todos. É com muita alegria que eu posso participar nesta oportunidade. Eu exerço atividades técnicas na Diretoria de Ensino de Miracatu, junto ao gabinete da dirigente regional de ensino.
E no meu dia a dia eu lido assim com questões complexas que dependem muitas vezes da atuação de outras pessoas, de outros setores, ou mesmo de outros órgãos externos à Secretaria da Educação. Isso muitas vezes gera em mim mesmo estresse, ansiedade e também frustrações quando os desdobramentos se dão de uma maneira diferente daquela que eu considerava como ideal, né? E como é que eu faço para lidar com todas essas emoções, né? Eu procuro me conhecer em profundidade, né? Eu procuro conhecer minhas fragilidades, procuro conhecer meus pontos fracos, minhas conquistas já adquiridas e as minhas potencialidades a desenvolver, né? Conhecendo a mim mesmo, eu consigo aplicar-me melhor diante das diversas circunstâncias com as quais eu me deparo. E, inclusive, isso me ajuda muito a lidar com frustração, porque quando uma determinada situação acaba se concluindo de uma maneira que não era a desejada, eu sei que naquele momento eu fiz o meu melhor, que eu fiz o que eu podia, eu fiz o que estava ao meu alcance, né? Outras práticas me ajudam também bastante. A prática da meditação me ajuda, a leitura, né? Eu procuro equilibrar a leitura entre os temas da minha área de atuação profissional com outros assuntos que são de meu interesse pessoal também. O contato com as artes, a música, a pintura, me ajudam muito a encontrar mecanismos, digamos, que me levam a acalmar, me trazem serenidade e também que me estimulam positivamente para agir, né? Me ajuda muito também a prática de atividades voluntárias. Quando eu me envolvo em atividades voluntárias, eu me encontro muitas vezes com pessoas passando por problemas muito mais severos do que as dificuldades que eu lido no meu dia a dia. E isso faz com que eu reflita muito sobre o modo com que eu lido com essas dificuldades. Eu sei que tudo isso é um processo contínuo, né? Uma coisa do dia a dia, uma coisa que não se encerra, mas eu penso que eu sou o protagonista da minha própria história. E sendo o protagonista dessa minha história, eu procuro agir proativamente para seguir nesse caminho que eu escolhi. São essas as minhas considerações e passo a palavra. Quanta estratégia interessante que o Rafael utiliza e que pode nos ajudar, né? Olha, eu contei aí, Cíntia, vê se eu não perco a conta aqui, ó, meditação, artes, leitura de outros temas, né, que vai para além daquilo que o Rafael trabalha, né, do cotidiano profissional do Rafael, e trabalho voluntário, não é, Cíntia? Muito, muito bom. Acho que a gente está ampliando aí o nosso repertório, né, com a colaboração de vocês. E tem um ponto que eu vou destacar, Rafael, na tua fala, quando você diz assim, eu sou o protagonista da minha vida, né? Eu preciso tomar essa direção, né? Na ciência, a gente chama isso de locus de controle, né? Que é quando nós entendemos e colocamos no nosso raio de ação o que acontece na nossa vida, o que temos controle, entendemos o que não temos controle, né? Então, esse protagonismo, ele é importante, né? Essa mentalidade de que somos aí o timoneiro, né, da nossa história e podemos fazer coisas, né, para tornar essa história mais rica. E eu gostei muito que você trouxe aí um recorte bem focado, né, na literatura, nas artes, né? Então, realmente, a gente se conhecer também por meio de linguagens diversas, né? Vocês trouxeram o corpo, né? Então, via atividade física, processos de meditação, né? Que tem essa fusão do corpo, né? Da mente com a nossa consciência, né? E outros meios de expressão, né? Então, eu posso ler uma boa poesia, né? Eu posso ter uma boa conversa, né? Com pessoas de confiança, né? Como a Lilian também trouxe essa questão da rede, né? E essa consciência, né, de que nós estamos ali naquele centro, né, para seguir no autodesenvolvimento, né? E queria trazer um ponto aqui também para acrescentar,
que quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, quando a gente está falando aqui de resiliência emocional, é muito importante pensarmos de que não é uma coisa que acontece por acaso, né? A nossa tomada de consciência, né, e a gente pensar em ações intencionais para aquele desenvolvimento faz toda a diferença, né? Então vocês já trouxeram aí nas falas, né, acho que tem a maturidade, né, da vida aí que foi ensinando, modos de lidar com o nosso, como é que a gente recebe, lida, né, com as situações, com as emoções, né? Então, a competência socioemocional ela precisa ser pensada de modo bem intencional. Eu preciso ter metas, né, objetivos claros, o que eu quero me desenvolver e buscar meios para alcançar esse sucesso, né? Então, por exemplo, se eu sou muito tímida ou muito ansiosa, ou fico muito angustiada, se eu lido com situações sempre de um modo que acaba me fazendo mal, né, que eu me sinto mal, o que eu posso fazer, já que eu identifiquei que em determinadas situações eu tendo a reagir dessa forma, o que eu posso fazer para me preparar melhor para lidar com esse tipo de situação, né? Então, novamente, a gente volta para a palavra autoconhecimento e intencionalidade nesse processo aí de desenvolvimento. Pois é, e Tânia, como tá aí no chat? Conta pra gente. Estava mudo aqui no telefone. Tenho acompanhado aqui, gente. Vou passar aqui alguns comentários bem interessantes aqui, ó. O professor Flávio, né, ele coloca que um bom livro que eu gosto de ler, e pelo fato de falar sobre fé, propósito de vida, transformação da mente, né, é O Poder do Subconsciente. Ele diz que ele gosta muito dessa leitura do Dr. Joseph Murphy, e é um livro de 1963, né, e ele gosta muito e o considera muito atual, né. Professor Evandro coloca que esse momento é muito importante, né, pois nos leva a pensar sobre tudo isso, né, sobre as nossas competências, sobre esta macrocompetência também em questão, né. A professora Rosângela, ela coloca, né, fala da importância desse acolhimento ao profissional da educação, né, muito obrigada, o programa é pensado para vocês mesmo, né, a gente tem essa intenção com vocês. O professor Juan, né, ele dá parabéns, né, fala da excelente contribuição. Tenho várias aqui, ó, deixa eu pensar. Parabéns também aqui a apresentação, parabéns também à especialista, a professora Cíntia. Olha, por hora a gente não tem muitas questões, mas temos muitos parabéns, excelente, muito bom, né? E agradecimentos, né? E para finalizar aqui a participação, a professora Risolina, ela coloca, são palestras muito importantes e nos trazem um aprendizado muito grande, né? E com experiências tão ricas, né? Falando aí do relato dos nossos convidados, hoje participantes das nossas diretorias, né? Então, passo a palavra para você, Andréa. Então tá bom. Então eu vou fazer aí, ó, vou colocar uma pulguinha aí, um temperinho nesse bate-papo aqui, nessa troca de experiência. Cíntia, às vezes a frustração, o estresse faz com que a gente somatize certas coisas no corpo mesmo da gente, né? Então, por exemplo, eu queria que você colocasse aí, você que nos assiste, como que o seu corpo reage geralmente quando você está estressado? Conte pra gente. Olha, geralmente, Cíntia, é gastrite, não é? É dor no ombro, é dor na coluna, é dor no pescoço. É complicado trabalhar, né, e lidar com o estresse, né, com a rotina que a gente tem nesse mundo contemporâneo, né, que a gente vive aí cheio de demandas, cheio de prazos curtos. É complicado, né? A gente tem uma rotina hoje, né, de vida, em que a gente acaba tendo, às vezes, muito pouco tempo para pensar sobre o que está acontecendo na nossa vida, para a gente olhar para nós mesmos, né? E destacando essa questão do corpo, é muito interessante, né, pensar que as emoções, elas estão ligadas ao nosso corpo, né? Então, as reações fisiológicas, né, das emoções fazem parte. Então, quando a gente está com raiva, geralmente o sangue, né, ele se concentra
nas extremidades, aí a gente fica com aquela cara mais vermelha. Quando a gente está com medo, tem aquela tremedeira, suores, né? A ansiedade também, ela dispara aí uma série de sensações, né, que o nosso corpo vivencia. E, inclusive, a ansiedade hoje é uma das doenças mentais, né, se eu posso chamar assim, que são mais ditas hoje, né, nos consultórios, que as pessoas estão se sentindo ansiosas. E a ansiedade está muito ligada a você não saber ou não ter controle, a sensação que você não tem controle sobre o que está acontecendo na sua vida, né? E pensando neste ano da pandemia, realmente, a gente se deparou aí lá em março, né, com uma situação que a gente não tinha muito controle, a não ser ficar em casa, usar o álcool gel, lavar as mãos, usar a máscara, fazer o distanciamento social e aprendendo a viver nesse mundo que do dia para a noite mudou, né? Aprender a trabalhar também, a se relacionar nesse mundo que do dia para a noite mudou. E é claro que isso gera uma série de inseguranças, de ansiedade, né? De sintomas, né? Então a gente vê alguns relatos, inclusive assim, com crianças, né, pequenas, ou mais pessoas idosas também, né, que trouxeram muito isso, a questão de estar sentindo tipos de reação que eram muito típicas de literatura que narravam, por exemplo, situações pós-traumáticas, né? Então, não falar das emoções, não falar sobre como podemos nos conhecer melhor, né? Deixar isso de lado é altamente prejudicial, porque nós somos seres atravessados, afetados, né, o tempo todo por emoções, né? Então, é importante, sim, a gente parar, conseguir um tempo para nós mesmos, né? Entender como é que a gente apreende esse mundo, né? Pensa, sente, age, né? Se comporta nesse mundo, a fim de que a gente possa ser aí mais feliz, né? No fundo, trata da gente se integrar aí de um modo mais condizente com quem a gente de verdade, né? E aí, Tânia, o pessoal colocou o quê? Como que fica aí o sentimento, a sensação física mais comum que apareceu aí no chat? Sim, Andréa, o pessoal está sentindo bastante, viu? Eu vou passar aqui algumas das nossas respostas. Se eu voltar aqui, um minutinho. Olha, mas antes eu gostaria, né, de fazer um registro aqui, né? Um parabéns especial aqui, né, para a EFAP, né, pelo trabalho, pela proposta também, né, no dia de hoje. E o pessoal colocou bastante coisa aqui com referente aos sintomas. Olha, a professora Débora fala em dor na lombar, a professora Ivone fala em dor de cabeça, a professora Idacir, né, me perdoe se eu não estiver falando corretamente, ela diz que dá muita fome, né, geralmente come muito. A professora Filomena fala em dor na nuca, a professora Sandra fala na pressão, né, que a pressão sobe muito, a professora Maria Aparecida fala em muita dor de cabeça, né, a professora Débora, ela fala da questão da ansiedade, né, e da compulsão alimentar. A professora Margarete fala que a mente dela trava um pouco, né? Então ela se sente travada mentalmente. A professora Maria Regina fala em sono, né? Ela fala que sente sono. A professora Michele fala em dores gerais, né? Inclusive aftas, né? A professora Daniela fala que ataca a bronquite, né? Ataca bronquite também, mas muitos falam em dor no pescoço, dor no ombro, insônia, pesadelos, né? A professora Ana Luísa fala em taquicardia, né? E às vezes tem até um remedinho também para ajudar a controlar isso um pouco melhor, né? Então, em geral, são muitas dores, né? E um desconforto mental e físico, né? Eu vou só passar mais uma aqui. Como eu havia comentado, a professora Miriam fala em falta de sono nesse caso, né? E apetite. Em outros casos, o excesso desse sono, chegando a ter muitos pesadelos à noite. Então, passo a vocês a palavra. Nossa, quanta coisa, né, gente? Quantas sensações, né? Muitas que são semelhantes, né? E outras que diferem de indivíduo para indivíduo. Cíntia, que coisa, né? Realmente é um desafio da era moderna isso aí, não? A gente entender, né? É importante a gente tentar entender e mapear, né, o que está causando, né? Tentar descobrir qual é a causa daquela dor, né? Daquele mal-estar, né? E o que está no nosso raio de ação para poder
ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, quando a Tânia foi trazendo as falas, né, ela falava a professora, o professor, né, a professora. E acho que é bacana a gente destacar, né, que a profissão do docente, ela não é uma profissão tranquila, no sentido de eu vou lá e faço o meu trabalho. Não, é uma profissão que exige uma interação intensa, né? Exige aí uma abertura, né, para se relacionar, seja com os estudantes, seja com os pares, né? Então, é uma profissão que tem uma demanda, né, socioemocional muito profunda, né? Então, alguns estudos, né, que tratavam, por exemplo, de profissões que tinham mais índices, né, de burnout, né, que é aquele momento em que você foi tão colocado sob pressão que você não consegue lidar, né? As profissões que mais tinham esses índices eram os profissionais da saúde, né, que a gente entende que são uma profissão que vive aí numa alta pressão, né, lidando com pessoas que estão muitas vezes em situação de risco de vida, e os professores, né? Então, de novo, quando a gente fala de pensar o desenvolvimento socioemocional do educador, não é porque é uma coisa, um luxo, né? É porque realmente é importante para o trabalho do educador esse conteúdo, né? Essa reflexão, ele lançar mão de mais estratégias para que ele possa ter uma qualidade aí também, né, na sua interação mais assertiva. Então, vocês vão ver nas próximas participações aqui, né, na roda de conversa, uma série de outras competências que dão esse aporte, né? Hoje a gente está fazendo um recorte, né, na resiliência emocional. Acho que é importante também a gente trazer aqui a reflexão da palavra, né, resiliência, que vocês sabem que é um termo que vem lá da física, né, que fala justamente sobre quando a gente coloca muita pressão em determinado material e a capacidade desse material depois voltar à sua forma original, né? Então, eles medem, né, se o material é resiliente ou não, fazendo esses testes de pressão, né? Então, ter resiliência emocional tem a ver com isso, a gente identificar que situações nos pressionam mais, que situações podem ser evitadas ou podem ser lidadas de outra forma, né? De modo que a gente possa recuperar aí a nossa zona de bem-estar sem grandes prejuízos, né? Pois é, Cíntia, é desafio atrás de desafio, não, gente? Então, a gente vai chamar mais uma convidada para contar um pouquinho das suas experiências e de como ela trabalha com a resiliência emocional no seu dia a dia. Com a palavra, a educadora Paula Vitorato Paiva, professora de eletivas da Escola João Dias da Silveira, da Diretoria Leste 5. Professora, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Um abraço à minha sede, a Escola Carlos Escobar, onde eu estou lá como Fundamental 1, da parte diversificada, e também aqui com o ensino médio, a Escola Professor João Dias. Contar um pouquinho da experiência de vida e também de trabalho, né? Espero poder contribuir aqui com os colegas. E ouvindo a fala de todos, me identifiquei com a maioria, né? Nós passamos por diversos momentos nessa caminhada, nessa trajetória profissional, e lembrando que nós, mulheres, né, temos um adicional, né? Nós temos os filhos, nós temos a casa, nós temos nossos pets, né, que faz parte também, e temos que lidar com essas demandas que a nossa profissão nos exige. Né, eu falo que ser professor realmente tem que ter o dom. Né? É uma capacidade que nós temos que ter resiliência emocional todos os dias. Aqui, por exemplo, na minha sede, que é a Escola de Tempo Integral, né, Fundamental 1, nós temos muitos imigrantes, né? Nós recebemos bolivianos, chilenos, africanos. Então, nós temos que estar sempre nos construindo, trazendo atividades diferenciadas, né? Eu sou da parte diversificada, então tenho que trabalhar muito com o lúdico. Então, sempre isso gera, assim, ao mesmo tempo que uma ansiedade, um estresse, e nós temos que estar desenvolvendo as macrocompetências, né? A autorregulação, que é a respiração, a autogestão, que é o tempo determinado, e, ao mesmo tempo,
tendo novas falas, novos comportamentos para assumir o ensino médio. Eu assumi esse ano o ensino médio, foi um desafio, tem sido um desafio bastante grande, né? Eu sou pedagoga, não tenho formação para o Fundi 2, assumi essas aulas devido a esses cursos do EFAP, que nos garantiu essa oportunidade, né? E nós, pedagogos, abraçamos, é bom para o nosso conhecimento, para a nossa construção, para o nosso currículo. E eu disse para vocês, digo novamente, foi um desafio grande, eu tive vontade de largar o ensino médio, mas fui me desenvolvendo, fui construindo com eles, nosso trabalho tem crescido, eu procuro, assim, ter muita empatia, a mesma empatia que eu procuro ter com as crianças, também ter com meus alunos do ensino médio. Esse ano tem sido um ano, assim, desafiador devido a essa pandemia, né? Nós tivemos que nos reinventar todos os dias, até essa tecnologia mesmo, que nós não tivemos essa formação, né? Nós tivemos esse ano, com essas oportunidades que os cursos vêm nos dando, né? O Estado, o EFAP, e nós vamos aprendendo a lidar com todas as tecnologias. Graças a Deus, eu tenho uma filha de 19 anos, que é minha técnica, minha produtora, então ela está aqui a todo momento. E vamos, né? E para mim ter assim, essa resiliência emocional, eu procuro estar conectada com a natureza. Eu moro aqui no bairro do Tatuapé, Zona Leste, então aqui nós temos o privilégio de ter vários parques, né? Nós temos o Serete, temos o Parque do Piqueri, temos diversas praças. Então eu pego meus pimpolhos e os pets e bora para a natureza, né? É na natureza que eu me conecto com Deus. E eu não coloco tênis, não, como o professor disse, que eu não aguento, eu vou com o meu chinelinho mesmo, vou com a minha rasteirinha, e vou lá pisar na grama, vou tomar sol, vou fazer minhas orações, me conectar com o divino, que nós somos tudo isso, nós estamos no macro, né? Quando falo em macrocompetência, eu lembro do todo, né? Nós estamos envolvidos, é uma grande teia, né? Nós todos estamos ligados. Então, é isso, eu procuro ser eu mesma, né? E vamos crescendo. Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Eu passo a palavra. Cíntia, se contribuiu, não é mesmo? Muito, muito. Então, olha só, né, que coisa, me chama a atenção, Cíntia, quando ela fala, né, que ela pensou em desistir, né, porque eu acho que pedagoga, acostumada com a linguagem dos anos iniciais, né, outra pegada, né, e pega ensino médio, é outra linguagem, é outro tudo, né. Outro aluno, né. Outro aluno, e aí eu acho que a Paulinha aí colou na filha, que também é adolescente, né, Paulinha? E aí, Cíntia, que experiência que ela traz, né, bacana pra gente, né? Eu acho que tem um ponto na profissão, né, do educador, do docente, né, de quem trabalha com educação, que a gente lida com desafios que a cada dia muda, né? Então tem aquela velha história de o professor fala, cada aula eu entro num universo diferente, né? A cada dia eu planejei, tá ali, mas acontece coisas, aí eu tenho que usar o meu conhecimento, a minha experiência para ir lidando com esses desafios. Vou fazer uma apresentação, aquele frio na barriga, né? Então, as pessoas também trazem, né? O dia que eu deixar de ter esse frio na barriga é porque eu já fui, né? Então, é importante sim a gente se sentir desafiado, é importante sim a gente se desafiar, né? Sair também da zona de conforto e para o educador, ele está sendo desafiado e se desafiando o tempo inteiro. Então, sim, parabéns, né, Paula, pela sua abertura, pela sua disponibilidade, né, no enfrentamento desses desafios. Você trouxe a questão da empatia, né? Empatia é uma das competências socioemocionais que a gente vai ver num dos próximos encontros aí, né? Ela é fundamental, né? A nossa capacidade de se relacionar bem com os outros passa por essa questão, né, do quanto que a gente consegue ter uma atitude empática, né, de verdade, né, uma atitude verdadeira de empatia, de se colocar, né, no lugar do outro, de ter uma escuta ativa para esse outro, né. Então, embora a gente esteja falando aqui das competências socioemocionais de modo mais segmentado, hoje a gente vai falar de resiliência emocional, né, estamos falando de resiliência emocional. Daqui a uma semana vamos falar de abertura ao novo e por aí vai. Todas elas estão conectadas como uma teia realmente, né? Elas são
elas conversam, né? Agora, por que a gente separa aqui na nossa conversa? Para a gente fazer o recorte, né? Para a gente dar mais intencionalidade a esse recorte, né? Então, um modo mais didático da gente falar sobre as competências socioemocionais. Mas na nossa vida, elas estão todas ali misturadas e é importante a gente se conhecer para poder, enfim, mobilizá-las, né? De modo mais intencional, como eu tenho repetido aqui. Paula, você também traz uma coisa que eu acho fundamental, né? Que é essa conexão com a natureza, né? O quanto que a natureza também é um elemento aí de autoconhecimento, né? E muitas vezes a gente acaba deixando isso em segundo plano, né? Tô aqui com os meus afazeres, né? E esse tempo, né? De respirar, de sentir, né? De estar em meio à natureza, ele realmente ele é muito, muito valioso, né? Então, parabéns, viu, Paula, pelo seu desafio aí de ir para o ensino médio, né? Lidar aí com a diversidade, né? Das juventudes, né? Presentes nas escolas, que demanda realmente aí uma grande abertura e essa prática constante do desenvolvimento das competências socioemocionais. Não só em você, mas também, né, desenvolvendo nos estudantes. Isso é muito, muito valioso. Eu vou aproveitar aqui a Paula, que acabou de falar, para fazer um comentário, uma pergunta para ela. Porque assim, quando a Paula fala, pensei em desistir, gente, quem nunca, não é? Pensei em desistir. Isso, quando a Paula não desiste, quando ela pensa em estratégias de acionar a filha dela para ajudar nessa questão da linguagem, da adequação da linguagem para crianças de anos iniciais, para o jovem, né, para o adolescente de ensino médio, isso tem um pouquinho a ver, Paula, você acha, com a questão da importância de ter desenvolvido a autoconfiança, do pensar positivo? Sim, isso acho que já nasceu comigo, ao mesmo tempo nós podemos também desenvolver. Eu venho de uma família misturada, né? Por parte paterna são os nordestinos, parte materna são os italianos. Então, todo mundo muito feliz, diante das dificuldades da vida, minha mãe sempre dando aquele jeitinho brasileiro. Por exemplo, não tinha ingrediente, colocava outro, não tinha água, vamos esperar, vamos dar o nosso jeito. Então, eu aprendi, nós fomos criadas nesse sentido, né? Vamos aprender a lidar com todas as situações. Então, diante da vida, por tudo que eu também já passei, todas as situações difíceis, eu tive que ter uma resposta praticamente que imediata, né? Não tive muito tempo de pensar. Então, eu confesso que eu agi muitas vezes impulsivamente, pelos sentimentos, e nós vamos amadurecendo com o tempo. Nós vamos aprendendo a lidar com outras situações de outras maneiras. E eu digo assim, que, na verdade, tudo é um aprendizado, né? Nós construímos, assim, um conhecimento, compartilhando saberes. Então, quando a Cíntia fala de uma boa escuta, eu gosto muito de falar, mas eu gosto também muito de pessoas. Então, eu gosto de ouvir sempre uma conversa, uma história de vida, e nós vamos aprendendo com conhecimento alheio também, né? Eu acho que é isso. Bacana, Paula. E a Paula falou de acreditar em si, né, Cíntia? Conta um pouquinho pra gente, isso é importantíssimo, né? Isso, você trouxe um ótimo recorte quando você pega a fala da Paula e traz a questão da autoconfiança, né? E aí eu queria compartilhar aqui com vocês um achado aí da ciência, né, da literatura. Quando eu trago essas evidências, né, tem uma série de estudos que vem da psicologia, né, nas últimas décadas, que tem se aprofundado em entender o que são essas competências e qual o impacto delas para a nossa vida. E tem um recorte específico ainda que está olhando para os educadores, né? Então eu trouxe um pouquinho a questão dos desafios da profissão, né, que nós somos aí desafiados cotidianamente a lidar com N situações novas, né, mais complexas, incertas, né, e o quanto que isso coloca à prova a nossa capacidade aí de nos mantermos resilientes, né? Então, tolerando situações de estresse, de frustração, ou em relação à nossa autoconfiança, né? E tem um ponto que essa literatura traz que tem a ver com a autoeficácia, né? Então, o que é essa palavra, né? Autoeficácia é quando nós acreditamos que somos capazes de fazer algo, né? Então, quando o professor acredita que, sim, isso é um desafio, mas eu vou conseguir fazer, a minha capacidade de acreditar que eu consigo fazer algo,
a minha autoeficácia ela é mais alta, eu tenho meios, né, inclusive meios psicológicos, para ir adiante, né? Então, tudo que a gente faz na vida tem a ver com a nossa crença na nossa capacidade de realização. Então, a autoeficácia do professor, ela é ampliada, ela é promovida quando o docente tem, especialmente, as competências socioemocionais desenvolvidas. E nesse recorte, as competências da resiliência emocional são fundamentais. E também para os estudantes, né? Quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala do nosso estudante, seja ele do Fundi 1 até o ensino médio, a capacidade deles também de se reconhecerem capazes de fazer, de aprender, né, de interagir, é fundamental, né? Então, eu queria só destacar nessa última fala o quanto que a resiliência emocional ela é fundamental para estruturar, fortalecer a nossa própria capacidade de acreditar de que somos capazes, né? A nossa autoeficácia. Bacana. Tânia, conta pra gente como que tá aí no chat. Alguma pergunta, alguma colocação? O chat está ótimo, Andréa. Olha, o pessoal está participando bastante aqui. Eu vou passar algumas coisas aqui para nós. Bom, a professora Elisângela, né, até manda um recadinho. Ela fala assim, ó, cita o meu nome, vocês estão de parabéns, obrigada por essa iniciativa. Então, ó, registrado. Aqui para a professora Paula também, né? A professora Tereza coloca que é uma química totalmente ligada à área de humanas, né? E elogia a fala dela também. O professor Tiago diz parabéns também, né? E fala da resiliência que foi adquirida e parabeniza por não ter desistido do ensino médio, né? A professora Priscila, né? Fica feliz em saber que ela é da Leste 5, né? Então ela fala assim, que bom, a Zona Leste está presente, né? Então, muito bom. A professora Alessandra coloca que acreditar em si mesmo é muito importante, e sobretudo neste momento, né, em que estamos vivendo. Professor Flávio, né, ele também dá um recadinho aqui para a professora Paula. Ele também dá aula no ensino médio, né? Ele diz que a turma não é um bicho de 7 cabeças, viu? Que ela pode ir com fé e determinação. O professor José Aparecido, né? Professor Góes, ele é chamado. Ele é de Piracaia e ele fala assim, que é muito difícil, né, nesse momento, ter que dividir também, né, o lar com o espaço, né, o espaço de trabalho, o espaço de organização das aulas, né, com o espaço que também é da família, com a esposa, com as responsabilidades do lar, com esse filho que também é aluno, né, e que também está tendo essas aulas de modo remoto, e aí ele coloca, né, é uma loucura, loucura, loucura. E, por fim, o professor Flávio, né, que ele coloca aqui, ele faz um pedido, né? Ele fala, Tânia, por favor, pede para André e para a Cíntia falarem da resiliência em lidar com as novas tecnologias, né? Porque ele diz que o ruim não é aprender tudo isso, né? Mas, de certa forma, é cansativo esse trabalho remoto, né? E tem exigido muito, né, desse tempo dedicado à tecnologia, a todos os dispositivos eletrônicos, né, que agora a gente fica conectado o dia inteiro, e aí eu vou acrescentar um pouquinho, né, sempre o celular, o notebook, é o computador, o aplicativo de mensagens, né, que toda hora traz alguma coisa. Então, ele gostaria que comentasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, né, como ela influencia aí na nossa resiliência. Passa a palavra aqui. Flávio, olha, eu vou te falar, eu sou super solidária, viu? Porque, olha, esse negócio de tecnologia mesmo, ele provoca, ele causa na gente um estresse tão grande, né? Porque antes o WhatsApp, a gente usava o quê, gente? Para se relacionar com amigos, com os familiares. E, de repente, o WhatsApp virou coisa de trabalho também, né? Gerando na gente uma sobrecarga. Então, imagina, aluno, né? Não tem hora, meia-noite, aluno tá mandando coisa no WhatsApp do professor, quem lida lá, quem trabalha na diretoria de ensino também troca de mensagem entre os profissionais para fazer os projetos darem certo. Quem está no órgão central sofre também com a mesma coisa. Então, é um desafio para todo mundo. Sinceramente, eu também estou aqui para aprender, viu? Estou ouvindo tudo aqui, olha, aprendendo com a Cíntia, especialista do Instituto Ayrton Senna, porque não está fácil para ninguém e é um baita desafio que a gente vai aprendendo mesmo ao longo. É aquele negócio, o famoso ditado de trocar o pneu com o carro andando, né? A gente vai aprendendo fazendo, vai aprendendo vivenciando. Não é, Cíntia?
É complicado, não é? Queria pegar então esse gancho para a gente pensar nesse contexto, né? E aí eu vou trazer uma fala que eu tenho levado muito, né, nas minhas conversas, porque foi uma fala que para mim é a Lilian Schwartz, a historiadora, né? Para mim ela conseguiu sintetizar de um jeito muito bacana o que a gente está vivendo, né? A gente ouvia falar muito, né? O século XXI, né? A questão das máquinas, dos robôs, da tecnologia, né? Como, né, esse mundo maravilhoso, ou esse mundo desafiador, esse mundo que vai chegar aí do século XXI, que é tão complexo. E ela falou o seguinte, numa live dela, o século XXI começou com a pandemia, né? Para os historiadores sempre tem um marco que mostra qual que é a passagem do século, né? E segundo ela, foi a pandemia. A pandemia inaugura esse modo, né, de pensar, de se relacionar, de trabalhar, né, de produzir, e está mostrando para a gente o quanto desafiador e está exigindo muita resiliência emocional, né? Então, quando acho que foi o professor Flávio, né, que falou a casa que antes tinha uma função, né, era uma função familiar, aí a casa ela se amplia para uma outra função também, é uma função de trabalho, é uma função de ser o espaço de estudo, de aprendizagem do filho, né? Então, como que a gente lida, vive e permanece firme, né, para lidar com tanta mudança em pouco espaço de tempo, mudanças das quais a gente não estava preparado para enfrentar, né? Então, quantas e quantas não foram aí as famílias, né, que tiveram que se adaptar para fazer com que seus filhos conseguissem, enfim, permanecer aí conectado ou, enfim, acompanhando, né, as atividades propostas remotas, né? Quantas e quantas não foram os profissionais, né, que também tiveram que se adaptar para esse novo formato de trabalho. Então, a gente está vivendo hoje uma mudança, né, assim, muito profunda, que a gente estamos aguardando ansiosamente aí, né, o fim dessa pandemia, né, mas a gente sabe que essa questão da tecnologia, né, essa questão dos tempos, né, que se misturam, né, o que é o tempo síncrono, assíncrono, você trouxe um exemplo concreto, né, do WhatsApp, né, que virou ali uma ferramenta que não tem hora, né, não tem uma regra de uso clara, né? Então a gente é muito acionado o tempo inteiro, em todos os momentos, né? Então isso é um fator estressante, sim. Isso é um fator que causa ansiedade, sim, né? E aí eu vou trazer aqui um conceito que eu estou muito curiosa para entender mais, que o filósofo e professor, né, o Renato Giannini, ele está falando sobre homus pós-pandemicum. Então ele vai fazer uma fala sobre esse conceito, né? A gente fala muito, né, dos tipos, né, de modos de ser, de viver, né? Então a filosofia faz todo esse estudo, né, de como é que o homem vai se adaptando, se comportando, e ele está olhando, né, do ponto de vista, obviamente, de um filósofo, de que homem é esse homem pós-pandemia, né? Que homem é esse que está sendo afetado, né? Que ser humano é esse que está sendo afetado por um nível inédito e intenso de contato com tela, né? O que isso vai gerar, né? A gente está o tempo inteiro olhando para a tela, agora muito mais dentro de casa, né? A gente está consumindo muita série, né? O nosso lazer acaba sendo em tela também, né? Muitas vezes, né? Então, isso são pontos para a gente refletir, né? Pensar. Isso tem impactos no nosso trabalho, né? com os estudantes diretamente, né? No caso dos professores e gestores que estão nas escolas, e tem impactos geral para a sociedade como um todo, né? Então, passo a palavra aí para a gente refletir mais a partir disso. E é reflexão atrás de reflexão, né, gente? Agora eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo aí no chat, Tânia, para ver se o pessoal troca um pouquinho de experiência e compartilha as vivências com a gente. Diga para nós aí, escreva para nós que estratégias que você utiliza para lidar com questões estressantes.
né? Os nossos convidados trouxeram algumas: meditação, né? Atividade física, voluntariado, leitura de livros, né? E que estratégia você utiliza para lidar com situações estressantes? Conte pra gente. E aí eu vou aproveitar para perguntar para o Rafael, nosso executivo público aqui, que trouxe questões muito importantes. Você fala, Rafael, na sua fala, da questão de que a gente é responsável, nós somos protagonistas da nossa história. A Cíntia até fez comentário em relação a isso. E aí tem muito a ver, você atua no gabinete, né, na assessoria de uma dirigente regional de ensino, né, de Miracatu. Então, a gente faz ideia, né, do nível de estresse, né, de altas demandas que vocês têm que lidar aí na diretoria de ensino. E muitas dessas demandas, você depende de outras pessoas, né, para que essas demandas sejam realizadas, de outros setores, envolve diversas pessoas. Como você lida com questões quando às vezes não sai o resultado conforme o esperado, conforme às vezes você esperou? Porque a gente cria expectativas em torno de determinadas coisas, né? Como que você lida com isso? Olha, eu penso que problemas sempre vão existir, né? É da dinâmica da nossa vida. A questão é como que eu vou lidar com esses problemas, né? Eu procuro encarar os problemas, os desafios, as dificuldades, sempre como uma oportunidade. É uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento. Então, eu parto desse princípio, né? Eu procuro olhar para os obstáculos, para os desafios que são colocados à minha frente, como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento pessoal, né, através do qual eu conheço melhor a mim mesmo, né? Eu vejo que muitas vezes são esses desafios que me movem, são esses desafios que fazem muitas vezes eu sair, por exemplo, de uma zona de conforto que talvez eu nem percebesse até me deparar com aquele desafio, né? E descobrir aí, então, novas possibilidades. Então, é a partir desse princípio que eu procuro pautar a minha conduta e a minha forma de ver e lidar com essas questões. Estabelecendo aí rede de cooperações, porque eu acredito muito que a gente aprende e cresce convivendo, né, juntos como pessoas. É isso aí, Rafael. Obrigada, Rafael. O PCNP, o professor Adriano, também colocou, ele trouxe uma questão, né, Cíntia, para a gente, muito interessante também, que tem um pouquinho a ver, que ele fala que é um exercício diário, né, que essa questão da angústia, do estresse, né, que ele procura respirar, ele procura pensar antes de agir. E eu acho que esse tipo de atitude é um exercício, né, um aprendizado, e isso evita muitas questões, né, muitas situações estressantes. Não é, Adriano? Comenta um pouquinho para a gente sobre essas questões e como você trabalha isso aí na diretoria de ensino. Bom, é bastante complicado, André, assim, porque a gente tem as demandas da secretaria, a gente tem as demandas das escolas, que envolvem o nosso trabalho na diretoria. Existe o nosso trabalho com os colegas, né, que a gente trabalha de forma coletiva, né, em equipe, e então é bastante complicado, porém, eu costumo pensar assim, é um exercício, por quê? Porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce acabado, ninguém nasce resoluto do que é hoje e não vai ser amanhã. Nós somos seres em construção. Então, eu procuro pensar que se eu errei, se não deu certo numa determinada circunstância, aquilo tem que me servir de aprendizado para eu modificar e não agir da mesma forma, né? Tem que
me provocar uma sensação que seja menos estressante para uma outra circunstância, uma outra situação. Porque as demandas vão continuar acontecendo, os desafios vão continuar surgindo, eles não vão parar. Então, a gente tem que procurar, assim, ter um pouco de paciência, né? A resiliência mesmo. Saber que a gente foi testado numa capacidade, depois a gente teve que se moldar, se acoplar, se modificar. Eu acho que, às vezes, procurar falar nos momentos oportunos, nas horas certas, não se envolver em algumas coisas que demandam ainda mais emoções da gente do que aquelas que já são necessárias, né, para a gente lidar ali no dia a dia. Acho que algumas dicas nesse sentido são bem úteis, né, que ajudam a nossa convivência no trabalho com as demandas das escolas, dos professores, das nossas pastas, né, específicas, e no núcleo pedagógico como um todo. Acho que a maioria dos núcleos pedagógicos passam por isso, porque é um trabalho sempre muito coletivo, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas questões todas. Acho que é um exercício por conta disso, porque a gente vai aprendendo, é um projeto contínuo, nós somos seres em construções, né? E vamos aprendendo, lidando com essas falhas e qualidades. Acho que é isso. Passo a palavra. Adriano, que bacana. E é verdade. Cíntia, eu fico pensando hoje em dia, a maioria das atividades que a gente faz, que a gente executa no trabalho, né, ou até no âmbito pessoal, elas são de ordem mais coletiva, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil aquela atividade que você só depende de você para executar, né? Então, e você acha que essa questão da coletividade, de você ter que se relacionar com outras pessoas, que envolve também outra macrocompetência, né? Que tem a ver, a gente percebe que todas elas, eu acho que a Cíntia já trouxe isso numa fala, de que elas se relacionam, né? A gente não consegue desenvolver uma macrocompetência apartada das outras, né? Essa questão da coletividade, ela veio para ficar, né, Cíntia? Com certeza. Eu acho que o recorte que a gente faz aqui, né, eu achei muito bacana esse convite para falar, quando você trouxe, André, assim, são para todos os educadores da rede, né, porque todos os profissionais que trabalham na Secretaria de Educação são educadores, independentemente de ser o professor que está atuando, né, trabalhando diretamente com o estudante, ou um profissional como o Rafael, que trabalha no gabinete, né? Mas são todos educadores, né? Porque a gente trabalha para entregar ali o melhor resultado, né? A gente quer o desenvolvimento, a aprendizagem dos estudantes. E o trabalho do professor ou o trabalho do educador, ele é um trabalho que cada vez mais ele exige, sim, essa troca, essa rede, essa colaboração, né? Então, aquela ideia, né, do profissional que resolve tudo, que tem todo o conhecimento, né? que tem uma linha independente de trabalho, isso a gente já não vê, né? Seja na educação, também em outras profissões, né? Então, o nosso mundo hoje, ele é um mundo conectado, né? É um mundo em que a comunicação é facilitada, enquanto acesso, mas nem por isso ela é facilitada enquanto prática, né, dialógica. Às vezes a gente precisa justamente ter mais consciência, autoconhecimento sobre essas competências socioemocionais para empreender aí bons momentos, né, boas práticas aí comunicativas, mas estamos sim conectados, né? Vivemos aí num mundo em que a tecnologia ajudou a estruturar mais essas conexões. E no trabalho, na educação, não dá para fazer educação sozinho, não dá para fazer educação numa escola de costas para o que os colegas estão fazendo, né? É preciso sim fortalecer o grupo de professores, de gestores, é preciso sim ter um trabalho colaborativo, e a gente não aprende a trabalhar colaborativamente na universidade, a gente não aprende, não tem uma disciplina lá de se conheça mais, ou como trabalhar melhor ali com seus colegas, como resolver conflitos. Isso a gente não aprende. A gente, até o momento, não aprende, né? Mas a gente aprende na prática, né? E quanto mais a gente tem consciência
disso que o Adriano traz tão bonito, né, tão lindamente, que somos seres incompletos, né, e olhar para isso de um modo, que bom que somos seres incompletos, né, que bom que estamos nesse processo aí, que só termina, né, ao último suspiro, quando a gente se vai, né, porque sim, a gente está nesse movimento constante de buscar nos desenvolver, né. Então o convite aí para todos que estão aqui nos assistindo, levar dessa reflexão, né, o que a gente pode avançar, né, desenvolver em nós mesmos em relação a essas competências que hoje a gente tratou aqui, né. Acho que temos muito material aí para refletir a partir de todas as colaborações, né. É isso aí. Tânia, conta pra gente, como que tá aí no chat? Alguma pergunta, algum comentário? Diz pra gente. Temos comentários aqui, Andréa, e também uma colocação importante. Vou pegar aqui para nós e responder algumas coisas também. A professora Maria Fernanda pergunta o nome da palestrante. A nossa convidada da tarde é a especialista do Instituto Ayrton Senna, a professora Cíntia Chances, tá? Há também a professora Maria, eu acho que é Maria das Dores, né? Porque o finalzinho assim não aparece muito bem aqui para mim. Aí ela colocou aqui, eu vou ler, né? Porque é importante fazer o registro. Ela diz assim: sempre escrevo no chat, mas ninguém lê, ninguém fala o que eu escrevo. Não diga isso, professora Maria. Estamos aqui atentos a tudo que é postado ao chat, tá? Então fiquem à vontade para colocar suas postagens, que a gente vai falando sim, e ficamos muito contentes em receber. Tá? O professor Flávio também agradece, né, por ter lido os comentários dele também, quer dar parabéns à professora Andréia e também à nossa especialista, a professora Cíntia, e que está muito grato pelas contribuições das duas no programa, né? Ainda retomando um pouco do que foi falado sobre o trabalho remoto, o professor José, ele coloca que ele está amando o trabalho remoto, né? Assim como a professora Kátia, eles consideram muito bom esse trabalho remoto, né, com essa possibilidade híbrida agora. O professor José também coloca, né, ele destaca aqui, que somos seres adaptáveis, né, só temos dificuldade em sair da zona de conforto, né, e, portanto, nessa condição a gente está sempre lutando contra esta mudança, né, então também é uma colocação bem pertinente. Agora, com relação ao que a gente faz, né, o que nossos espectadores fazem aí para aumentar a sua resiliência, então eu destaquei aqui algumas colocações. A professora Sueli, ela coloca um termo que eu não tinha ouvido falar ainda, biblioterapia, né? Vou adotar também, muito bacana, né? Ela se dedica à leitura. A professora Maria Regina coloca que faz atividade física e também faz tricô e crochê, né? Agora o pessoal tem retomado um pouco disso, né? Também por conta da pandemia, né? O trabalho artesanal tem sido muito valorizado. A professora Miriam, né, ela coloca que com a pandemia tivemos que nos reinventar, conhecer o nosso potencial e descobrir o que somos capazes, né? Ela também faz uso da meditação, né, e também ouve música. A professora Flávia coloca, ou Flaviana, me perdoe o nome, ter um novo olhar, né, fazer coisas que relaxam, e aí no caso dela, me parece que talvez ela seja de uma área do interior, né, que ela fala que ela gosta de rastelar a chácara e cozinhar no fogão a lenha, né, muito bom, para quem conhece, tem essa oportunidade, né, de ter uma visita ao campo, é muito bom essa comida feita no fogão de lenha. A professora Miriam, ela coloca que o poder da escuta nesse momento é muito importante, né? E a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Então, destaca também uma fala importante de vocês. A professora Luciene, ela fala sobre o autocontrole e diz que é um exercício realmente necessário, né? E que é muito difícil adquiri-lo, né? Porque requer muita persistência. A professora Elisângela, né, vou trazer a frase dela aqui para fechar a nossa participação, ela coloca assim, professora Elisângela, olha, todos nós somos vencedores, porque estamos vencendo as dores, né? Então, com esta frase, eu passo a palavra aqui, né, para a nossa colega Andréia e também para a nossa especialista convidada. Ai, que bonito isso, gente. Bonito. Obrigada, viu? Nossa, que rica contribuição aí, troca de experiência aí, vocês estão fazendo aqui com a gente nesse chat, viu? E aí, eu queria agora também fazer uma pergunta, Cíntia, para a Lilian, né? Porque a Lilian, ela coloca uma questão
que a vida dela mudou depois do dia 13 de março de 2019, do ano passado, por conta do que aconteceu lá na Raul Brasil. Ô Lilian, eu penso que vocês lá na escola estabeleceram e fizeram algumas estratégias para lidar com todo esse sentimento que ficou, né, esse estresse que foi, a questão da frustração, a voltar a ter autoconfiança, né, que é tão importante, a pensar positivamente depois daquilo que aconteceu. Penso que vocês devem ter fortificado e unido os laços ali. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa estratégia entre vocês ali da comunidade escolar. Legal. Na verdade, até o dia 12 de março de 2019, a nossa vida profissional era uma, né? Dinâmica, entrada, saída de aluno, orientação para professor. No dia 13 de março de 2019, nós sofremos um atentado. Então, 2 pessoas entraram, né? E ali se perderam 7 vidas. Então, com tudo isso, né, nós passamos aí por uma turbulência de sentimentos, de sofrimento, de luto, e foi uma coisa, assim, coletiva, né, na escola. Eu nunca tinha vivenciado algo assim. Para vocês terem uma ideia, eu nunca fui assaltada, né, então, aquilo para mim foi a guerra, né, o que os meus olhos viram vai ficar eternizado até o último dia que eu estiver aqui. Então, depois de uns 2, 3 meses, a gente ainda está aí, a escola continua, o pagamento não parou, a vida funcional de ninguém parou, tudo se continuou. E quando eu falo dessa conexão com as pessoas, é porque a direção da escola, né, ela tem uma equipe assim, eu fico até emocionada em falar deles, que a gente tem uma conexão muito gostosa. A diretora Sônia, o Valdeci, a Elineide e todos os professores que eu ficaria dias aqui citando, a gente se uniu, nós não desistimos, nós nos apegamos uns aos outros e ficamos ali, eu diria para vocês, fomos resistência. Então essa é a palavra que eu resumiria, né, a escola. Então, o apoio um do outro, do aluno, hábitos que a gente tinha de trancar o portão da escola, nós não fazíamos mais, porque havia um sentimento de acolhimento. Existe, claro. Então, eu trago isso assim para vocês, repito, a conexão, acho que o amor, né? A direção ainda permaneceu com seus professores, com seus alunos. Os professores foram brilhantes em fazer a educação não morrer naquela escola, né? Então, passado-se tudo isso, 2020 veio a pandemia, eles continuam dando um show, e isso fortalece a gente. Então, como desistir, né? Você não desiste, porque se você desistir, você pensa muito no outro também, em você, no outro, em tudo que nós passamos junto. Então, até o dia que estivermos nessa escola, né, com essa luta, trabalhando, nós seremos, sim, resistência, nós seremos amor, nós seremos alegria. Hoje a escola está, assim, linda, revitalizada, renovada. A dirigente regional Mara, a supervisora Margarete, tem acompanhado conosco toda a equipe do Conviva. Eles fizeram e fazem um trabalho fantástico. E no ano de 2019, a equipe da diretoria e os PCNPs deslumbraram de apoio. Então, eu diria para vocês que sozinhos nós não teríamos conseguido. Então, hoje eu olho para essa situação e vejo o quanto é importante o outro. Né? Eu já tenho isso aqui na minha casa com a minha família, como eles me fazem felizes. Então, quando eu olho, né? Agora a gente não pode abraçar as pessoas, mas quando a gente se encontra, assim, remotamente, ou às vezes o professor precisa pegar alguma coisa que você olha de longe e você fala, deu certo, né? A vida continua, nós estamos superando juntos. Então, é isso que eu vejo da equipe de Suzano, da equipe Raul Brasil, dos nossos alunos que retornaram e ficaram com a gente. Porque a primeiro momento a gente pensou, meu Deus, vai todo mundo embora. Pelo contrário, ficaram, continuamos recebendo as matrículas e estamos aqui. Sônia, você me perdoe, eu vou convidar vocês para um dia conhecer a Raul Brasil, hashtag estive na Raul Brasil.
a escola está linda e aguardando essa abertura, né? E com muito amor eu tenho certeza que nós continuaremos vencendo a cada dia. Passo a palavra. Lilian, que emocionante, né, Cíntia? Muito. Nossa, pura emoção. Tenho certeza que você que está aí assistindo, ouvindo a Lilian falar, também se emocionou muito. E é uma rede de apoio, né? E parabenizo, né? Brilhante é quem, gente? Brilhante são todos da diretoria de ensino, da Secretaria de Educação, a comunidade escolar, a escola como um todo, quem nos apoiou, né? Quem apareceu lá, né, Lilian? Muitas pessoas para dar o seu apoio, a sua contribuição, com uma palavra, um gesto, né? Olha, isso faz muita diferença, né, Cíntia? A rede de apoio, não é verdade? Com certeza. A gente veio falando dessa rede aí ao longo da conversa, né? Porque embora quando a gente fale de competências emocionais, a gente está falando de algo que está no nosso domínio, né? São capacidades individuais, elas se realizam no mundo, né? Elas se realizam nas interações, né? E ter essa rede de apoio faz toda a diferença, né? Então, Lilian, parabéns aí pelo trabalho da escola, o seu, da Raul Brasil. Você é muito inspiradora, tenho certeza que está inspirando a muitos de nós hoje. Muita admiração, viu, pelo seu trabalho. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa roda de conversa. Uma pena, né, Cíntia? Passou rápido. Passou rápido. Então, gente, eu agradeço imensamente, Cíntia. Muito obrigada pelas suas contribuições, importantes reflexões. Obrigada aos nossos convidados, PCNP Adriano. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professora Paula. O Executivo Público Rafael. Muito obrigada, Lilian, vice-diretora. Obrigada a todos, a equipe do Centro de Mídias, a equipe da EFAP, professora Tânia Gomes aí na mediação. Obrigada a você que nos assiste e que nos acompanhou, dando ricas contribuições no chat, fazendo dessa roda de conversa um sucesso. E para encerrar, eu trago para vocês um provérbio chinês, tá? Que ajuda a gente a enxergar os momentos de estresse e de desafio sobre uma outra ótica. Ele diz assim: jamais se desespere em meio às sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Muito obrigado a todos. Até a nossa próxima roda de conversa no dia 16. Não perca. Até lá. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.